Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos os ouvintes por mais uma vez, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre, feliz de estar aqui na rádio, revendo nosso irmão Ailson, que continuamente aí tem se desempenhado em prol da obra do Senhor e está aqui firme, acreditando nas promessas de Deus, mantendo aquilo que Deus colocou no seu coração. É felicidade extrema. Há muito tempo aqui eu não voltava aqui, faz bastante tempo que a gente não tinha um diálogo frente a frente, não tinha se conversado. Questões de tempo, correria da vida, e Deus nos privilegiou hoje de estar mais uma vez juntos, como outrora, para glorificar o nome do Senhor. Neste momento eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, 1 Samuel, capítulo de número 16, e o versículo é o de número 13, versículo de número 13, capítulo 16. Embora seja uma palavra muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova em nossos corações, e cada dia que vivemos é uma novidade que Deus nos prepara, é uma novidade a qual nós enxergamos a vida, a qual nós enxergamos o mundo em si, e a qual nós revemos os nossos conceitos, os nossos valores, mediante aquilo que Deus nos informa através da sua palavra. Não há revelação maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma revelação única, através da qual o Senhor Deus inspirou os profetas para estar nos relatando e nos informando qual é o querer de Deus. E o querer de Deus é de que o povo de Deus venha se voltar ao Evangelho, à verdadeira palavra, ao amor de Deus, à obediência. Você que pode, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. É de suma importância que você leia, que você faça parte de todo o início da palavra. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Com seus olhos fechados, vamos orar. Senhor Deus e magnífico Espírito Santo, não posso eu, meu Senhor, me ausentar de Ti no início desta palavra. Senhor, meu Deus e magnífico Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E eu peço para que o Espírito Santo tome o seu lugar cabível neste ambiente. Senhor, que o Senhor venha falar com este povo que Te ouve. Senhor, que o toque do Espírito Santo não venha ficar somente ao ouvir a palavra, mas que o Seu poder venha se expandir, meu Pai. Meu Deus, eu oro ao Senhor para que o Seu poder, meu Pai, venha se espalhar aonde essa pessoa estiver ouvindo. Que não seja uma palavra a qual os ouvidos, meu Pai, venham gostar, mas que seja uma palavra a qual o coração do Teu povo venha estremecer pelo poder da Tua unção e da Tua glória. Senhor, que nesta noite, Senhor, que a Tua igreja, que o Teu povo santo escolhido pelo Senhor, venha, meu Deus, ter uma nova visão da vida. Venha, meu Deus, enxergar, ó Pai, a vida de uma forma positiva. Senhor, que o Senhor venha falar com o Teu povo de uma forma verdadeira e precisa, Senhor. Deus, nós oramos, porque nós cremos num Deus que fala, num Deus que opera, num Deus que realiza. E nesta noite, meu Senhor, eu Te peço, para que o Senhor, meu Deus, venha fazer o Teu querer, para que o Senhor, meu Deus, venha fazer a Tua vontade sobre a Sua palavra, no nome de Jesus. Amados irmãos, quando nós lemos a poderosa palavra de Deus, nós lemos a Bíblia Sagrada, e por muitas das vezes procuramos entender o que Deus Ele quer falar conosco. Por muitas das vezes queremos ler a palavra de Deus
E queremos que naquele momento nós viemos entender aquele versículo, aquele capítulo. Procuramos entender o contexto, procuramos entender em qual situação o livro está sendo escrito, se é um livro profético, se é um livro poético, se é um livro histórico. E às vezes não entendemos qual a voz do Senhor através daquilo que Deus está falando conosco. Pois bem, todo mundo sabe que Israel foi um povo escolhido por Deus para mostrar o diferencial dentro da terra, dentro dos parâmetros que Deus criou para que o nome dele fosse glorificado. Muitos olham para Israel e julgam Israel, dizendo que Israel era rebelde, dizendo que Israel era isso e aquilo. Sim, Israel, por muitas das vezes, fugia dos padrões que Deus tinha determinado. Israel, por muitas das vezes, fugia daquilo que Deus tinha projetado. Israel era um povo a qual um dia estava com Deus e um dia não estava mais com Deus. Israel era um povo mimado, era um povo que queria tudo na hora. E a Bíblia diz que o verdadeiro propósito de Deus, o verdadeiro propósito do Senhor, era de que a nação israelita viesse conquistar as demais nações que estavam ao seu redor. O propósito de Deus era levantar Israel para conquistar mais povos para a sua presença. O propósito do Santo de Israel era de usar o povo israelita para alcançar as demais nações, para conquistar o povo que não tinha Deus como seu verdadeiro Deus. Mas aquilo que estava acontecendo era algo contraditório, porque em vez de Israel conquistar o povo que estava fora dos muros israelitas, em vez de Israel conquistar o povo que estava fora do território hebreu, o povo israelita começa a ser sugado. O povo israelita começa a ser conquistado por aquilo que as demais nações ofereciam, por aquilo que as demais nações mostravam ser. Ora, a Bíblia diz que as demais nações tinham deuses, tinham culturas, tinham uma vida totalmente diferente. E Israel olhava para aquilo como se aquilo fosse algo novo. O povo israelita olhava para as demais nações, as suas culturas, os seus deuses, os seus modos de viver, as suas vestes. Israel via aquilo como algo novo, algo que eles nunca tinham tocado, vivido, algo que eles nunca tinham experimentado. E era assim que acontecia, o povo ia, experimentava. E todas as vezes o povo quebrava a cara, o povo se machucava. O povo via que aquilo que estava fora dos parâmetros, aquilo que estava fora do plano de Deus, era aquilo que trazia consequências, que traziam dores sobre a vida, a história, a família hebreia. A palavra de Deus diz que Israel vivia num tempo a qual os juízes predominavam. E Samuel, como sendo um juiz sobre a terra de Israel. Samuel, ele estava no findar, podemos dizer, do seu ministério. Samuel, ele já estava velho, Samuel já estava fadigado. E a Bíblia diz que o povo de Israel recorreu até o profeta Samuel, porque na época o povo não tinha contato direto com Deus. Naquela época não se era permitido, como hoje, entrar numa igreja, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Naquela época não era permitido, como hoje, invocar o nome de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, em pecado, em práticas a quais a Bíblia condena. Naquela época não era qualquer pessoa, não era de qualquer forma que o nome de Deus era invocado. A Bíblia diz que o povo contava os seus problemas, o povo buscava Samuel. Porque Samuel adentrava no templo do Senhor, e Samuel sendo um profeta, Samuel sendo um servo de Deus, Samuel ele orava a Deus, ele contava para Deus aquilo que o povo estava pedindo. Samuel contava para Deus aquilo que o povo estava precisando de Deus, revelava a Samuel a sua resposta, e Samuel transmitia a Israel. E o povo israelita já estava cansado daquilo. O povo israelita já estava cansado de viver uma nação a qual não tinha um rei,
numa nação a qual as coisas talvez aos olhos daquele povo era desordenado, não tinha ordem, não tinha liderança, porque o povo olhava para o mundo, e o povo via que o mundo tinha um líder. O povo hebreu olhava para as nações, e o povo hebreu via que aquelas nações tinham um povo, e este povo, eles tinham um líder, eles tinham um rei. As pessoas temiam este rei. As pessoas tinham medo deste rei. As pessoas se abalavam, tremiam, ao saber que aquele rei era um rei poderoso, ao saber que aquele rei ele tinha um exército, ao saber que aquele exército estava submisso às ordens daquele rei. E o povo israelita agora ficam com seus olhos brilhando como uma criança. E agora este povo escolhido por Deus, que nasceu para fazer a diferença, vai até Samuel, porque o povo quer viver aquilo que o mundo vivia. O povo quer viver aquilo que eles estavam vendo, que as nações estavam vivendo. Enganando-se estava o povo Israel, porque ao mesmo tempo o povo tinha um rei, ao mesmo tempo o povo tinha um líder, ao mesmo tempo o povo tinha um exército, mas o povo não estava enxergando Deus com aquele olhar antigamente. O povo já não estava enxergando mais Deus com aquele olhar que eles enxergavam. O povo já não estava enxergando mais um Deus a qual outrora eles enxergavam. Eles estavam tirando o foco, eles estavam parando de olhar para Deus, estavam olhando para o poder aquisitivo do homem. Eles estavam parando de olhar para a porta estreita, aquela porta difícil e amarga de se conseguir algo diante de Deus, e estavam optando escolher algo mais fácil. Por quê? Porque o mundo nos apresenta, o mundo nos informa facilidades de crescer. O mundo nos informa facilidade de se expandir, facilidade de ter, de obter, de viver, de conquistar coisas para si. Mas com Deus é diferente. Com Deus um preço tem que ser pago. Com Deus tem que mostrar garra, com Deus tem que mostrar determinação, com Deus tem que ralar, com Deus tem que suar a camisa, com Deus tem que marcar os joelhos, os cotovelos, com Deus tem que orar, tem que buscar. Há uma cobrança, há todo um paradigma, há toda uma estratégia, todo um caminho para se chegar a Deus. O povo assim olhava e o povo assim acreditava que daquela maneira estava sendo difícil, e tendo um rei iria ser melhor. A Bíblia diz que agora o povo vai pedir, o povo vai clamar. E Deus, como não é injusto, apesar de ser um mal pedido, Deus atendeu o povo de Israel. E a Bíblia diz que o povo agora começa a eleger um rei. E o povo escolhe um homem pelo nome de Saul. E Saul, ele era um homem bom. Saul, ele tinha um coração bom. Saul, ele era o padrão. Saul, as pessoas olhavam e viam que ele tinha um porte. Ele era habilidoso. Ele estava sendo apto aos olhos de Israel para assumir o trono que Deus estava lhe concedendo. Vejamos bem que este homem iria ser o primeiro rei. Iria ser algo novo que Deus estava fazendo sobre a humanidade. Era uma inovação que Deus estava idealizando, implantando na terra sobre o seu povo. Porque o seu povo escolheu aquilo. E Deus fez conforme o seu povo estava querendo. E a Bíblia diz que Saul começa bem. Saul começa agradando a Deus. Saul começa glorificando a Deus. Saul, ele começa mostrando para Israel que Saul, ele era a melhor opção. Que Saul, ele era a melhor escolha. Que Saul, ele era a melhor pessoa a ficar como o rei de Israel. Ora, as pessoas olhavam e as pessoas adoravam. As pessoas olhavam e as pessoas dizendo: pois bem, nós acertamos, escolhemos o homem certo. As pessoas olhavam e as pessoas diziam: pois bem, escolhemos a pessoa certa para administrar a terra israelita. As pessoas olhavam aquilo que Saul apresentava, e até mesmo Samuel se enganava a dizer ao ponto de que Saul era aquilo que Israel precisava ter.
E a Bíblia diz para os nossos corações que Saul, ele começou a mudar o seu caráter. Saul começou a mudar a sua personalidade. Saul, ele começou a mudar aquilo que um dia ele era, começou a ser mudado. Aquilo que um dia ele era, começou a ser diferenciado. Porque o tempo ele passa, e conforme o tempo passa, muda-se as características. Conforme o tempo passa, muda o coração do homem, ele muda. Ainda mais se o coração não estiver alicerçado na palavra de Deus. E a poderosa palavra do Senhor diz que Saul começou bem, mas agora Saul, ele está terminando mal. Porque agora Saul, ele está rejeitando as ordens de Deus. Saul agora, ele está rejeitando aquilo que Deus tinha lhe ordenado. Saul agora está rejeitando aquilo que Deus tinha determinado sobre a sua vida. Saul agora, ele está jogando para trás, ele está abandonando, rejeitando aquilo que um dia Deus escolheu para a sua história. Nesta noite eu quero dizer para a igreja do Senhor que muitas coisas Deus tem colocado nas suas mãos, muitas coisas Deus tem confiado a você, muitas coisas Deus tem entregado para você, mas eu enxergo nesta palavra que algumas coisas a igreja está deixando a desejar. Algumas coisas Deus tem entregado, mas parece que está fugindo do padrão. Parece que aquilo que era bom está ficando ruim. Parece que aquilo que era mil maravilhas está ficando algo que não era o que você pensava. Parece que aquilo que era doce está amargando na sua vida. E aquela história que começou tão linda, aquela história que começou com flores, aquela história que começou com um sorriso, aquela história que começou com alegria, aquela história que começou com felicidade. Todo mundo olhava e aplaudia. Todo mundo olhava e dizia que era certo. Todo mundo olhava e falava que estava tudo bem. Mas o tempo passou. E agora você olha para a sua vida e você vê que a sua vida está uma bagunça. Você vê que a sua vida está uma baderna. Você vê que está tudo saindo daquilo que você um dia sonhou. Agora você olha para a sua vida e analisa a sua vida com a de Saul. Porque começou bem, mas agora está terminando mal. E eu aprendo uma coisa nessa história: que não é necessário começar bem. Nem tudo que começa bem termina bem. Às vezes começamos errado e terminamos certo. O que importa com Deus não é a maneira que começa. O importante é a maneira que termina. Porque tem muita gente que começou bem. Tem muita gente que começou bem nesta terra. Cantava bem, pregava bem, orava bem, fazia bem a obra do Senhor, andava bem na palavra do Senhor. Mas agora terminou mal. Não canta, não prega, não ora, não evangeliza, não vive a palavra de Deus. E a minha palavra diz que Deus agora ele vai ter que intervir. Deus agora vai ter que aparecer. Deus tem que fazer algo a favor do seu povo. Deus vai ter que criar uma solução, uma estratégia para mudar aquilo que Israel estava vivendo. Deus vai ter que criar algo novo para tirar Israel daquela situação. Porque se o rei está falhando, Israel vai sentir o peso do pecado do rei. E a Bíblia diz que Deus agora, ele conversa com Samuel. E Samuel agora ele ouve a voz de Deus. E Deus fala: Samuel, até quando terás dó de Saul, sendo que eu já rejeitei Saul? Saul já não presta mais para mim. Saul não é mais aquele homem que um dia foi. Saul já não é mais aquela pessoa que um dia eu sonhei que pudesse ser. Saul já não é mais aquela pessoa que Israel disse que iria ser. Agora Saul mudou. E eu quero te dizer uma coisa: as pessoas mudam. O caráter do ser humano ele muda. A personalidade do ser humano ele muda. E talvez nesta noite a sua vida estava sendo destruída.
Talvez nesta noite a sua vida estava sendo mudada. Talvez nesta noite a sua vida estava sendo direcionada por um caminho que você julgava nunca acontecer sobre a sua vida. Mas eu venho dizer para a igreja do Senhor que todas as vezes que algo sai dos planos de Deus, todas as vezes que algo sai do padrão daquilo que Deus determinou que haveria de acontecer, Deus, ele aparece como a solução. Deus, ele aparece com um método diferente para mudar a história do teu povo, para mudar a situação que o teu povo está vivendo. Por pior que seja o momento que você está passando, por pior que seja o momento que você está vivendo, por pior que seja a história que você está vivendo, o meu Deus, ele vai vir para mudar a tua história. O meu Deus vai levantar alguém para mudar a tua vida. O meu Deus vai preparar uma situação para mudar o teu cativeiro. A Bíblia diz que agora Deus fala com Samuel. E Samuel agora ele sai daquilo que ele julgava ser o seu conforto. E Deus o confronta, Deus tira Samuel de uma zona de conforto. E Deus leva Samuel até uma zona de guerra. Deus, ele arranca o profeta Samuel do seu conforto. E Deus coloca Samuel numa zona de guerra, numa situação constrangedora. Sabe por quê? Porque é só em situações de guerra, é só em situações constrangedoras, é só em situações de dificuldade, é só em momentos a qual nossa fé ela é testada, provada, como ouro é provado no fogo, que o Senhor Deus ele abençoa as nossas vidas. E talvez nesta noite a sua vida está sendo provada, como o ouro ele é refinado e provado pelo fogo. Talvez nesta noite a sua vida está sendo provada e você não está entendendo o que está acontecendo. Porque muitas coisas acontecem com a gente que a gente não entende. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é obrigado a explicar nada para ninguém. E o ser humano, ele sente em si o desejo de saber de tudo e de todas as coisas. E eu aprendi uma coisa, experiência própria. De algumas vezes, a gente simplesmente aceitar aquilo que Deus está fazendo. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que aceitar. Sabe por que tem que aceitar? Porque não vai ter como mudar. Você pode orar, pessoas podem orar, e Deus não vai mudar aquilo. Você tem que aceitar, viver e vencer aquele processo. E a Bíblia diz que Deus agora ele vai pegar alguém que ninguém conhece para mudar o cativeiro de Israel. A Bíblia diz que Deus vai pegar alguém que ninguém conhece. Israel não conhece, nação não conhece, povo hebreu não conhece. Deus vai pegar alguém que ninguém conhece. E Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. E quando Samuel vai até a casa de Jessé, ele se encontra com várias pessoas. Ele se encontra com homens que tinham um porte de guerra. Eles se encontram com pessoas que tinham um porte de ir para a luta. Deus, eles se encontram com pessoas que tinham o privilégio, a oportunidade de vencer. Mas essas pessoas nas pequenas coisas desapontaram a Deus. Você quer ver uma coisa que desaponta Deus? É você olhar para alguém e falar que aquela pessoa não tem futuro. Você quer ver uma coisa que desaponta a Deus? É você olhar para alguém e falar que aquela pessoa não tem mais jeito. Que aquela pessoa já era, que aquela pessoa é uma pessoa imprestável, é uma pessoa que não tem caráter, não tem moral, não tem ética, aquela pessoa não tem cultura, aquela pessoa não presta. Sabe por quê? Porque embora Davi não fosse nada disso, as pessoas falavam isso dele.
As pessoas não acreditavam naquele rapaz. E Deus, ele pega um projeto falido e investe naquilo. Deus, ele pega alguém que talvez aos olhos do povo nasceu para perder, nasceu para ser um homem envergonhado. Mas quando Deus escolhe alguém na terra, Ele escolhe para exaltar aquela pessoa. Ele escolhe para mostrar para as pessoas, para mostrar para o mundo, que quando Ele escolhe para dar dupla honra. Ele escolhe a sua obra, ela é feita por completa. Ele escolhe a sua obra, ela é consumada. Porque aquilo que Deus começa, Deus termina. Porque com Deus é assim. Com Deus tem começo, com Deus tem meio e com Deus tem fim. Talvez nesta noite você não entenda aonde você se encontra. Se é no começo, se é no meio ou se é no fim. Mas eu tenho certeza em te dizer que é só o começo. É só o começo de uma história que tem tudo para dar certo. É só o começo de uma história que tem tudo para vencer. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você não foi aquilo que as pessoas falam que você foi. E você não será aquilo que estão dizendo que você vai ser. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é inteligente. E bobo é o homem que se acha saber ou conhecer os planos de Deus. Não tem como. Deus nunca fica para trás. Deus sempre está à frente do ser humano. Deus, ele sempre está à frente de nós. Deus sempre está à frente do povo. E nesta noite eu quero te dizer que o meu Deus está olhando a sua vida. Nesta noite eu quero dizer para você que está ouvindo esta palavra, que o meu Deus, ele está contemplando o teu sofrimento. Davi estava num pasto sozinho, e ninguém via aquilo que ele vivia, ninguém sentia as dores que ele sentia, ninguém sentia o frio e o calor que ele sentia naquele pasto, naquele campo. Ninguém estava com Davi quando ele chorou. Ninguém estava ao lado de Davi quando ele se sentiu angustiado, frustrado, decepcionado com a sua vida e com a sua casa. Mas existe um Deus que não dorme, nem cochila e nem descansa. E este Deus estava olhando para a vida de Davi. Este Deus estava preparando o momento certo de mostrar para o público de que Davi nunca esteve só. A Bíblia diz que Samuel chegou, ele levou Jessé e os seus filhos para consagrar a Deus. Escute, Samuel levou Jessé e os filhos de Jessé para se consagrar a Deus. Então é óbvio, é pura lógica, que Samuel, ele viu, enxergou, conheceu todos os rapazes. Só que Davi não foi. Davi não foi chamado. Porque quando eles voltaram, Deus começa a falar para Samuel que não era nenhum daqueles escolhido. E aí Samuel pergunta para Jessé: porventura não há mais nenhum filho? E depois Jessé fala: há um, menor da casa, ele está cuidando das ovelhas. E agora vem aquele que não foi apresentado, vem aquele que não foi chamado, vem aquele que não foi advertido. Ei, escute, Davi, Samuel está aqui. Tem muita gente querendo crescer em cima das suas dores.
Tem muita gente querendo crescer em cima da sua prova. Tem muita gente querendo crescer em cima da tua luta, mas fica tranquilo. Porque o meu Deus não erra, e Deus está falando comigo que isso não vai acontecer. Porque enquanto Davi estava pagando o seu preço, os irmãos de Davi queriam crescer em cima daquilo. Porque a promessa era de Davi. Mas quem foi apresentado ao profeta não foi Davi. Deixaram o pequeno garoto para trás. Mas Deus, ele recorreu. Porque o meu Deus não deixa ninguém ser injustiçado. E é pura palavra. O que estava acontecendo era uma injustiça com Davi. Podem até tentar crescer em cima das suas costas. Podem até tentar crescer em cima das suas dores. Pode até tentar crescer em cima do teu histórico com Deus, mas na hora H vão cair do cavalo, porque aquilo que Deus preparou para você vai ser somente teu, vai vir na sua medida, na proporção que Deus proporcionou para a sua vida. A Bíblia diz que chamaram Davi, e um menino que ninguém conhecia, agora vão conhecer. Samuel pegou o óleo, Samuel pegou aquele azeite e jogou sobre Davi. Porque chegou o homem, chegou o rapaz, chegou a pessoa certa naquele local. Por mais que alguém queira crescer em cima de você, o momento certo na vida dele nunca vai chegar. Porque o momento certo Deus preparou para você. Talvez nesta noite você esteja numa prova muito grande, muito difícil. Talvez nesta noite a sua família está enxergando isso e finge não estar enxergando. Talvez nesta noite pessoas estão enxergando o teu problema e finge que nada está acontecendo, assim como estava na vida de Davi. Talvez nesta noite pessoas estão olhando para a sua vida e finge que está tudo bem, mas você sabe que a sua vida está sendo destruída. Mas eu venho lhe apresentar um Deus que não decepciona o homem. Eu venho lhe apresentar nesta noite um Deus que, por mais que o homem lhe lance pedras, por mais que o homem fale 1001 coisas ao teu respeito, que não condiz com a verdade que você vive, por mais que as pessoas falem coisas que frustram, que decepcionam a sua vida, existe um Deus que está pouco se lixando com aquilo que as pessoas falam a teu respeito. Existe um Deus que Ele está te chamando. Por pior que você seja de ser humano, por pior pessoa que você seja, aos olhos de Deus você é um Davi que está sendo gerado. Aos olhos de Deus você é um Davi. Aos olhos de Deus você é a pessoa certa, a pessoa escolhida. E eu quero te dizer que você é a pessoa certa. Eu quero te dizer que Deus te escolheu sim. É mentira de quem está falando que não escolheu. Porque tudo que Deus criou com propósito. Se você ler lá no livro de Gênesis, tudo que Deus criou com propósito. A Bíblia diz que depois daquele dia que o óleo desceu, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. A história de Davi ela foi mudada. A história de Davi ela foi transformada. A unção de Deus desceu sobre a vida dele. Nesta noite se prepare, porque o meu Deus não erra com a sua palavra.
E a sua vida também vai ser mudada. A sua vida também vai ser transformada. A sua vida também vai sofrer, vai ser impactada com o agir de Deus. A sua vida, ela vai sentir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A sua vida, ela vai sentir o peso do poder de Deus. A sua vida vai sentir, você vai sentir Deus operar na sua vida. Às vezes a gente precisa recuar para trás para ir para frente. É que nem um arco e flecha. Para a flecha ela atingir o alvo, o arqueiro ele tem que puxar aquela flecha. E quando ele solta, a flecha some. E às vezes é assim na nossa vida. A gente recua. Deus, ele faz a gente recuar para depois Deus dar aquela expandida. Para depois Deus lançar. Nesta noite eu quero dizer para você que está me ouvindo: não acredite em tudo que as pessoas falam. Acredite em tudo que Deus te fala. Acredite em tudo que a palavra te fala. Acredite em tudo que a palavra te ordena. Acredite em tudo que a Bíblia te explica. Se está na palavra, ok. Se não está, tchau. Se está na palavra, amém. Viva a palavra e você viverá bem. Viva a palavra de Deus. E não tem erro. É viver a palavra. E a palavra de Deus, ela vai te guardar do mal. A palavra de Deus vai fazer o que fez em Davi. Nesta noite, eu quero que você fique com essa palavra. A unção de Deus está chegando sobre a sua vida. A exaltação de Deus está chegando sobre a tua história. Ninguém está enxergando as suas dores, mas Deus está enxergando. Ninguém está vendo você, porque você está no seu mundo ali, você está na sua prova, você está na sua luta. Mas Deus, ele está enxergando aquilo que ninguém vê. E Deus vai fazer aquilo que ninguém faz. Deus vai fazer aquilo que o homem não faz. Deus vai demonstrar, vai retribuir. Nesta noite seja abençoado com esta palavra. Nesta noite seja abençoado com esta pregação. Nesta noite tome posse, viva a reflexão que você pôde conter e absorver através dessa palavra. Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele tem o melhor para sua casa. Deus, ele tem o melhor para sua família. Deus, ele tem o melhor para sua vida sentimental, material, espiritual. Deus tem o melhor. Somente espere o tempo de Deus. Não fique desesperado. Deus sabe o que faz. Suporta essa dor um pouco. Suporta mais um pouco. Você aguentou até agora, você consegue. Suporta mais um pouquinho. Que Deus vai fazer a obra por completo na sua vida. Quem não acreditava, teve que crer. Quem não conhecia, teve que conhecer aquilo que Deus fez na vida de Davi. E nesta noite eu quero deixar a mesma palavra. Quem não te conhecia e quem não acreditava na sua vida, vai ter que contemplar aquilo que Deus vai fazer na tua história, na tua vida, no nome de Jesus. Amados irmãos, aproveitando que os irmãos estão no óleo, aproveitando que os irmãos estão em espírito, eu gostaria de convocar o povo. Eu gostaria de desafiar você a orar por alguns nomes que irão ser mencionados. Eu gostaria de orar pelo Paulo Henrique, pela sua sogra Iraci. Também gostaria de orar pela Gisele Eliezer. Ele pede oração para o seu filho, João Pedro. Vera Lúcia, que Deus abençoe a Vera Lúcia, é minha tia. Ela pede oração pela Andresa Barquila, o G, toda a sua família. E tenha certeza, nós vamos orar e Deus vai fazer algo.
porque a nossa oração ela não sai da nossa boca e fica no chão, não. A oração ela vai até o trono de Deus. No nome de Jesus, vamos estar orando. Senhor Deus e magnífico Pai, aqui estamos, meu Deus e meu Senhor, diante da Tua presença, querido Deus e amado Espírito Santo. Lhe apresentamos o Cordeiro Santo do Senhor. Essas vidas, meu Deus, que estão necessitando, meu Senhor, do Teu agir, do Teu operar. Essas pessoas, meu Deus, que estão precisando da Tua ajuda, que estão sofrendo, chorando. Essas pessoas, meu Pai, que estão precisando de uma intervenção divina, estão necessitando, meu Pai, ser mudado, ser transformado. Meu Deus, este homem, esta mulher que está sofrendo, meu Pai, olha para esta vida, meu Senhor. Meu Deus, olha para esta família que está sendo destruída. Meu Deus, vai tocando agora, meu Senhor, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua presença. Meu Deus, vai visitando agora, meu Pai, essa situação, meu Senhor, e vai colocando por terra, meu Deus, toda a obra do diabo. Meu Deus, vai colocando por terra, meu Senhor, toda a obra do adversário. Meu Deus, vai colocando por terra, meu Senhor, todo o plano de Satanás, meu Pai. Alabra canta, alabra súbria, reminácia, canto nébria, elebara canta, alabra comindegévia. Meu Deus, toca agora, meu Pai, com Teu Espírito. Coloca por terra, meu Deus, toda a palavra de maldição. Coloca por terra, meu Deus e meu Senhor, toda a obra do diabo. Alabara suriandaraia. Coloca por terra, meu Deus, todo o mal que foi lançado. Coloca por terra, meu Deus, este mal que foi feito, meu Pai. Oh, meu Senhor, nós oramos agora, meu Pai, repreendendo, meu Pai, expulsando agora, meu Deus, toda porta fechada, meu Deus, toda briga, toda contenda, meu Deus, este mal que está tocando na vida familiar, na vida sentimental, na vida conjugal, este homem, meu Deus e meu Pai, este nome, meu Senhor, que está precisando, meu Pai, ser tocado, impactado pelo Teu poder, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta noite, e nós oramos a um Deus que faz milagres, ó Pai. Meu Deus, eu oro, meu Pai, desde já eu profetizo sobre esta vida, eu profetizo sobre esta família, eu declaro, meu Pai, que no nome do Senhor Jesus algo irá mudar em breve. Meu Deus, eu profetizo debaixo do Teu nome, Senhor Jesus, que algo será transformado em breve. Meu Deus, eu declaro nesta noite a Tua bênção, a Tua vitória sobre estas vidas e sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Depois de ouvir uma palavra tão abençoada, depois de ouvir algo de Deus em nossas vidas, a gente se sente alimentado da palavra, né? Nós nos sentimos aí cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E é algo maravilhoso, amados, que todos nós temos que sentir, todos nós temos que buscar, que é se alimentar da palavra de Deus. Estar na presença de Deus. Isso é primordial para as nossas vidas. Quero agradecer já de antemão ao diácono Mateus Dias, da Igreja Pentecostal Restauração da Glória de Deus, né, por ter vindo aqui, trazido essa palavra maravilhosa, e tenho certeza que muitos foram tocados, muitos foram alcançados pela grandeza, o poder e a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando grandiosamente, Mateus. E é um prazer tê-lo aqui novamente na rádio, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos vocês que estão conectados conosco. Um grande abraço, que Deus continue abençoando grandiosamente a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós temos aí a programação ainda. A programação da rádio não acabou. Nós temos aí o programa Rompendo em Fé. Daqui a pouquinho, aqui na Rádio Gospel, AJ Duque de Tupã. Lembrando a todos, quem pegou pela metade, quem pegou aí a pregação, não deu tempo de pegar por inteiro,
Nós estamos com um canal no YouTube, nós estamos com um canal no YouTube, onde você vai poder estar aí acessando o canal AJ Dux, e aí vai ter todas as pregações lá para que você possa estar se alimentando novamente da palavra de Deus. A de hoje, nós queremos que até quarta-feira nós já postamos, para que você possa aí estar se alimentando, tá bom? Um grande abraço no teu coração, daqui a pouquinho então, programa Rompendo em Fé, e que Deus continue abençoando a todos vocês, no nome do Senhor Jesus.